Nosso tema hoje na entrevista é a 8ª Conferência Estadual de Saúde, e aqui com a gente um dos coordenadores do evento, o Francisco Júnior. Bom dia, Francisco. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos vocês que fazem o 96 e particularmente as pessoas que ouvem o teu programa. Olha, a saúde, ela tem vários, é ampla essa discussão em torno da saúde. O que é que vai nortear as discussões da Conferência Estadual? Eu peço permissão a você para inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante, sobre esse evento tão importante também. E pedir permissão ao entrevistador para parabenizar Maria Luísa. Maria Luísa e Dona Angelina e o seu pai. É isso aí. Olha, Diógenes, o tema mais geral, o tema central da nossa 15ª Conferência Nacional de Saúde, com as respectivas conferências municipais e estaduais, é o direito à saúde como um todo. Mas nós entendemos que esse tema, direito à saúde, tem que ser feito, é o que a gente fala, se há uma coisa que não pode ser feita na vida, é o diagnóstico errado de um problema, o diagnóstico errado de uma situação. Para nós, trabalhadores da saúde, para nós que militamos na saúde, mais ainda. É um tema que permite abordar todas as variáveis que dizem respeito ao sistema de saúde e à saúde como um todo, mas fundamentalmente é a partir desse tema que nós queremos cumprir com a tarefa principal de uma conferência de saúde, que é um instante maior do SUS, é um instante maior da saúde, que é a participação de todas as pessoas, da sociedade civil organizada e setores da sociedade civil desorganizada também, para avaliar o que está sendo feito na saúde, avaliar a situação da saúde, avaliar quais são os problemas, o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de errado, e diagnosticar corretamente e, consequentemente, propor soluções. Você já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde, né? Cerca de 5 ou 6 anos, você estava na presidência. Pela sua experiência, qual é o diagnóstico hoje? Eu sei que é uma coisa ampla, mas, assim, em linhas gerais, o que é que a gente pode concluir do que está sendo feito aqui no Rio Grande do Norte hoje, por exemplo? Eu tive o privilégio de participar do debate que originou o SUS. Na época eu fazia, na década de 80, na Assembleia Nacional Constituinte, que desagou na Constituição de 1988 com a aprovação Quer dizer, desde a discussão da Constituinte você participa do tema. Década de 80, eu fazia mestrado em farmácia, eu me formei, graduei em farmácia aqui no Rio Grande do Norte, mas assim que eu me formei fui para a Universidade Federal de Pernambuco, onde fui fazer pós-graduação. E lá eu comecei a militar nos grupos que faziam então um debate a respeito da proposta do Sistema Único de Saúde. E de lá para cá eu tive o privilégio também, não somente de trabalhar dentro do SUS, eu fiz concurso para a Secretaria de Saúde, sou farmacêutico do Geisel Trigueiro desde 1993, por concurso. Você está no sistema, né? Sim, trabalhando no sistema e acompanhando a evolução do sistema como conselheiro de saúde. Então nós temos muita tranquilidade para afirmar categoricamente que o debate tem sido feito de forma equivocada, porque eu particularmente tenho acompanhado no que eu chamo de falsa dicotomia a respeito do problema do SUS. Então há um setor que fala que o problema do SUS é subfinanciamento, e é verdade, o SUS é subfinanciado, e há uma outra corrente, geralmente quem está fora do governo diz que não, o financiamento é bom, que é o maior financiamento do governo, e que o problema é de gestão, e que também é verdade, há problemas sérios de gestão. A partir da experiência que nós temos, Diógenes, nós podemos afirmar que nós estamos cometendo um equívoco grave se nós acharmos que o problema do SUS é apenas subfinanciamento e gestão. Eu afirmo que subfinanciamento e gestão são sintomas da doença. A doença, na verdade, do sistema é um modelo equivocado que conseguiram impingir, que conseguiram implantar nesses 20 e poucos anos de existência. E isso do ponto de vista lá em Brasília? Do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista conceitual. Eu diria que é uma conjunção de fatores muito perversa. De um lado, uma desinformação profunda do ponto de vista conceitual do SUS da parte de muitos gestores, e de outro lado, uma determinação, uma coisa deliberada de fazer o SUS diferente do que deveria ser feito. Então, para ser mais claro, nós pensamos o SUS na reforma sanitária como sendo um sistema eminentemente de saúde. Isso significa ter ações de prevenção, um sistema que prioriza a prevenção da doença, que prioriza a promoção da saúde e que prioriza ações intersetoriais. Foi isso que a gente pensou. Nessa perspectiva de ter um sistema de prevenção da doença e promoção da saúde, nós entendíamos de forma muito clara e continuamos entendendo que o sistema tem que valorizar toda a equipe multiprofissional em saúde. E a gente não faz isso na prática. Nem temos um sistema de saúde. Continuamos com um bom sistema de tratamento de doenças, reconhecido no mundo todo, inclusive,
O SUS é um sistema fantástico, a gente tem que deixar muito claro isso. Mas é um sistema que, além de continuar priorizando o tratamento da doença já instalada e não priorizar a prevenção da doença, evitar que a doença aconteça, ele é muito focado no profissional médico. As demais categorias profissionais são subdimensionadas, são subvalorizadas, são desconhecidas, inclusive, da população. Quando nós partimos para um outro aspecto que é muito importante, tem a ver com financiamento, inclusive, nós percebemos que o sistema hoje é prioritariamente e majoritariamente privatizado. E nós aprendemos no debate da reforma sanitária que nenhum país no mundo, na história, Diógenes, conseguiu implantar um sistema de saúde que se propõe universal, ou seja, atendendo a todas as pessoas indistintamente, e integral, ou seja, que atende desde o procedimento mais simples até o procedimento mais especializado. Essa é a proposta do SUS. Nenhum país no mundo conseguiu viabilizar um sistema com esse objetivo, sem ser prioritariamente público. Eu não digo nem totalmente público, mas prioritariamente público. No Brasil é o inverso. No Brasil o SUS é absolutamente privatizado em todas as suas instâncias, tanto na gestão quanto nos serviços assistenciais. E aí a gente vai para os dois pontos que você já fez referência e que as pessoas têm a consciência, pelo menos tentam entender como é que a coisa funciona. Do ponto de vista da gestão, qual é a análise que você faz aqui? Vamos pensar no Rio Grande do Norte, que é o tema da conferência estadual. Na gestão nós temos o grave problema, que eu diria um problema de fundo, que diz respeito à cultura gerencial do público no Brasil. O ente público, o Estado brasileiro sempre foi administrado de uma forma a atender a interesses particulares, interesses privados fisiologistas. No SUS não é diferente. A Dilma, desgraçadamente, acabou de rifar o SUS, o Ministério da Saúde, na Bacia das Almas, fazendo a negociação política, onde fica muito claro que o sistema vai continuar atendendo a interesse de grupos organizados. Aí não dá certo, né? Nós percebemos que saiu o Arthur Pior e entrou o Marcelo Castro, deputado federal do Piauí. Então, isso é um crime. É impossível você viabilizar o SUS quando ele é utilizado como moeda política. É impossível viabilizar o SUS quando ele não é administrado, não é gerido através de critérios técnicos. É isso que está na Constituição Federal, é isso que está no nosso arcabouço jurídico legal. Nós, na década de 80, defendíamos que o SUS tivesse uma gestão profissionalizada, com seus próprios técnicos, com a sua própria equipe. E na prática acontece exatamente o inverso. Na hora de escolher um secretário de saúde, geralmente vai se ver qual partido que vai indicar, qual grupo político que vai indicar. E é óbvio que aquela pessoa que vai assumir não vai ter... Primeiro que nem sempre conhece o SUS do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico. Segundo, vai assumir o SUS com a finalidade precípua de atender os interesses daquele grupo que o indicou politicamente. Do ponto de vista gerencial, esse é o nosso gravíssimo problema que a gente enfrenta. O financiamento passa pela relação público-privada, passa pela priorização. Deixa eu dar um exemplo para você. No Giselo Trigueiro, onde nós trabalhamos, nós temos uma avaliação muito rápida de que a imensa maioria das pessoas que nós internamos no Giselo Trigueiro, com tuberculose, com pneumonia, com leishmaniose, com os diversos processos infecciosos, e internamos a um custo caro, porque toda internação hospitalar é cara, principalmente se tratando de infecção, a imensa maioria de Diógenes poderia não necessitar estar internado no Giselo se fosse atendido na atenção básica, nos postos de saúde de forma correta, através da equipe muito profissional. Dentro daquele conceito de prevenção. Né? Exatamente. E aí acaba sendo muito mais caro. Por que é que existem filas e filas de pessoas precisando fazer um procedimento cirúrgico nem tão complexo assim, nem tão especializado assim, não consegue? Porque esses processos que a gente tem que fazer são feitos na rede privada conveniada, na rede privada contratada, a um custo insustentável. O SUS universal e integral, nós aprendemos isso nos nossos livros de reforma sanitária, não se viabiliza na lógica do mercado. O SUS é universal e integral naquilo que a gente não depende do setor privado. Naquilo que a gente depende do setor privado, a gente tem filas e mais filas, porque o custo é alto, o custo é elevado, o custo é insustentável. É limitado. O financiamento acaba sendo limitado. Por isso que eu digo que eu não defendo mais dinheiro para a saúde, se nós não discutirmos para onde vai esse dinheiro, onde ele vai ser aplicado. E para mim o dinheiro tem que ser aplicado, primeiramente, no fortalecimento da atenção básica, atenção primária, na prevenção e promoção. Segundo, no fortalecimento da rede pública, para que a gente possa diminuir essa dependência que a gente tem do setor privado, que é muito caro realmente.
Que a grande desculpa é complementar, né? Deveria ser complementar. Na prática, complementar é o público. Né? Na Constituição Federal, na nossa lei orgânica, está estabelecido claramente que o privado pode participar do SUS de forma complementar. Na prática, tem alguns setores da saúde que ele é 100%. Hemodiálise, por exemplo, é 95% privado. Francisco, eu não sei se você tem noção disso, de números percentuais, mas em termos do peso entre o público e o privado, vocês têm ideia? Sim. Dentro do sistema único de saúde? Por volta de 60% do financiamento do SUS, ele é destinado ao setor privado. Isso é insustentável. Isso é insustentável. Não tem como viabilizar um sistema dessa forma. Entendeu? Complicado. Falar em financiamento, hoje há uma discussão em torno até da volta da CPMF, e a gente entra naquela outra visão, que é a questão do subfinanciamento para muita gente. Tem muito dinheiro, mas aí se perde na corrupção, nos desvios. Qual é a avaliação que você faz do ponto de vista nacional do Rio Grande do Norte? Não dá para discutir CPMF sem discutir o sistema tributário como um todo. Né? É um equívoco se a gente for discutir uma questão importante, como é a proposta da CPMF, sem discutir o seu aspecto mais geral, particularmente o sistema tributário. E a verdade é que a gente tem um sistema tributário no Brasil profundamente injusto, isso é público e notório. Regressivo, recai prioritariamente sobre os trabalhadores, classe média, classe menos beneficiada. O Brasil, quem ganha R$1.000 e poucos já começa a pagar imposto de renda, quando em qualquer país sério do mundo, a isenção vai até aproximadamente R$7.000, R$8.000. Né? Então, uma contribuição como essa CPMF, eu diria que ela tem alguns componentes importantes, como, por exemplo, o combate à sonegação, o combate ao desvio, o combate à Caixa 2, isso aí todos nós sabemos. E também um aspecto importante, que é uma das poucas propostas de tributo que atinge a todos indiscriminadamente. E não é uma boa falar que atinge a todos indiscriminadamente, mas atinge aqueles que hoje não são atingidos pelo sistema tributário que nós temos. Né? A CPMF ela tem esse elemento que é importante, é de não penalizar apenas a classe média. Ela vai também nos que têm a grande classe. No ponto de vista da saúde, é fundamental? Absolutamente fundamental, desde que seja, primeiro, que isente uma parcela considerável dos assalariados. Eu até posso defender a CPMF se ela deixar de fora, por exemplo, quem receba até um determinado patamar de remuneração, quem movimenta até um determinado patamar de remuneração. Né? Ou seja, que incida realmente em quem tem condição de pagar, e não sobre os trabalhadores da classe média que já estão sobrecarregados. Segundo, se esses recursos, em sendo destinados à saúde, realmente sirvam para começar a estruturar a atenção básica em todos os municípios do Brasil, em todo o país. Terceiro, que ela possa fazer o processo de reestruturação da rede pública que está sucateada, que deixa a gente dependente da rede privada. Olha, a conferência vai discutir temas aqui, pelo menos 8 eixos: direito à saúde, garantia de acesso, atenção à qualidade, participação, valorização do trabalho, da educação, da saúde, o financiamento que a gente acabou de tratar aqui, o Francisco falou, mas eu queria que ele discorresse um pouquinho sobre a atenção básica à saúde aqui no Rio Grande do Norte. Francisco, como é que está? A atenção básica, do ponto de vista da legislação, ela é a atribuição da rede municipal, a atribuição dos municípios. Nós temos uma realidade da nossa confederação no Brasil, que é uma realidade muito, muito difícil. Nós temos uma situação onde, me parece, se não houve alteração recente, por volta de 70% dos municípios do Brasil tem menos que 30 mil habitantes. Né? Essa quase totalidade desses municípios não tem fonte de renda própria. São municípios que dependem quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, não tem nem condição de se viabilizar do ponto de vista econômico-financeiro. No máximo, a atenção da saúde é uma ambulância para levar para o hospital mais próximo, geralmente a capital. Não dá para exigir desses municípios que eles tenham condição de estruturar a atenção básica. O que é estruturar a atenção básica? Estruturar a sua rede de atenção de posto de saúde, com uma equipe multiprofissional mínima. Saúde da família. Né? Saúde da família, os programas de imunização. Por mais simples que sejam, são programas que exigem um determinado investimento que esses municípios, na minha avaliação, não têm condição de arcar. Esse tem sido o nosso grave problema. 30% de 5 mil e quase 6 mil municípios do país. Verdade, 70%. Então, não dá 70%. 70%. Não dá para esperar desses municípios que eles tenham condição de estruturar a atenção básica. Consequentemente, a situação é caótica. Qual a solução para isso?
é que o governo federal e os estados assumam essa parte que eles cabem nesse processo de estruturação, inclusive no financiamento da força de trabalho. Não dá para esperar que esse município tenha condição de pagar bem a equipe muito profissional de saúde. Não só o médico. Não só. Não, eu acho um absurdo. Tomei conhecimento que o prefeito, não, o secretário de saúde de Natal, está com a proposta de criar uma carreira diferenciada somente para médico. Isso revela uma desinformação, uma certa ignorância em relação ao conceito de SUS e uma irresponsabilidade em relação ao sistema que a gente não pode permitir, entendeu? Então, nós somos defensores, inclusive, Diógenes, até nessa perspectiva de corresponsabilizar os entes federados, de criar uma carreira nacional para todos os trabalhadores pactuada entre os 3 níveis de governo. Isso não é novidade nenhuma, está na nossa proposta original da reforma sanitária, está na proposta original do SUS, que nunca tiraram do papel porque significa responsabilização de atores. E a desresponsabilização, infelizmente, tem sido a nossa regra, né? É isso aí. Então, gente, a Conferência de Saúde, que é a 8ª Conferência Estadual, é a 8ª, mas é preparatória à 15ª Conferência Nacional, que vai ocorrer em Brasília de 1º a 4 de dezembro. A Conferência Estadual começa amanhã, hoje é dia de inscrição, e vai até o dia 29, né? Esperado aí 1.500 pessoas, né? Isso, nós teremos a participação de pessoas que foram eleitas nos municípios, aconteceram conferências municipais em todos os municípios do estado. 167 municípios. Eles elegeram o que a gente chama de delegados para participar dessa conferência, então são pessoas que estão vindo credenciadas por seus municípios, mas além disso estamos convidando também outros atores, Ministério Público, Poder Judiciário. Um evento extremamente representativo, né? Muito representativo. Eu diria que alguém pergunta de vez em quando, mas como é que vocês com esse potencial de organização e militância não conseguem mudar a situação da saúde? Eu tenho falado o seguinte: primeiro, que o exercício da democracia participativa num país como o Brasil não é tarefa das mais simples. Segundo, se nós avaliarmos o que tem de positivo no SUS, é produto daquilo que foi aprovado em conferência e que foi colocado em prática pelos gestores. Terceiro, porque a imensa maioria das grandes decisões que acontecem nas conferências de saúde, infelizmente, não são obedecidas e deveriam ser pelos gestores das 3 esferas de governo. Mas isso não é motivo também para não deixar de realizar. De jeito nenhum, ao contrário, aumenta o nosso desafio, a nossa responsabilidade. Eu queria agradecer a presença aqui do Francisco Batista Júnior, coordenador, um dos coordenadores da 8ª Conferência Estadual de Saúde. Obrigado, boa sorte e que a gente tenha um evento aí muito proveitoso para a discussão da saúde no país. Muito obrigado, o espaço para nós aqui é muito importante para divulgar nossa conferência e desejar que vocês continuem com esse trabalho brilhante que vem sendo realizado na 96. E obrigado pelos parabéns à dona Maria Luísa, 17 anos, completados hoje. Ok. Obrigado, um abraço.